a vida para Jesus, não somente uma única vez. Tem pessoas que pensam que entregar a vida para Jesus é um ato isolado na vida, ainda que isso seja uma verdade. Tem que haver um momento na sua vida de entregar o seu coração, a sua mente, o seu corpo, sua alma, todo o teu ser para Jesus, sem o qual Ele não pode interagir com você. Mas eu tenho aprendido que eu preciso fazer isso todos os dias. Todos os dias eu tenho que entregar a minha vida nas mãos de Jesus, para que a graça dele me sustente, me fortaleça, me direcione, me leve a enfrentar as minhas próprias batalhas comigo mesmo e ser vencedor. O que nós estamos entendendo aqui hoje, meus irmãos, que nós temos 3 categorias de humanos. Aquele que não aceita Deus como Deus, acredita que pode viver sem Deus, e aí as consequências são essas que nós vimos aqui: uma relação de atrocidades. O segundo grupo é aquele que aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, se torna um cristão, frequenta uma igreja, frequenta de maneira assídua, mas não tem conseguido vencer a sua natureza, as suas tendências. Tem acreditado que por o fato de ser um religioso já é um vencedor. Quero dizer que não é assim. Nós precisamos estar no terceiro grupo. Sou regenerado, mas vivo pela graça na minha vida todos os dias. Sou regenerado no sangue de Jesus, mas dependo da graça de Deus todos os dias. Preciso da graça de Deus todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Essa misericórdia nada mais é do que graça. Graça que se renova a cada manhã. Se você ousar levantar da sua cama, começar o seu dia sem buscar a graça de Deus, você poderá viver pela sua imaginação, e o que a sua imaginação produzirá necessariamente não é bom. Não é bom. Mas quando estamos vivendo na graça, e graça é intimidade, é acompanhamento diário, dioturno com Deus, então eu sou mais vencedor. É isso que Paulo fala. Quando ele diz que ele é mais vencedor, é porque ele vive na graça, na dependência de Deus. Sou pela graça. E ele conta o testemunho dele várias vezes na Bíblia, dizendo: não sou merecedor, mas a graça me atingiu, e a graça me acompanha, e é a graça que me fortalece, e é a graça que me dá visão, a graça que me dá discernimento, a graça que me dá autoridade, a graça que me dá condições de ser mais vencedor em Cristo. Por isso nós temos que implorar ao Senhor que esteja derramando sobre a minha vida graça, todos os dias. E o que é graça? É o dom de Deus, o amor de Deus caindo sobre a vida daquele que não mereceria isso, mas é o amor de Deus que nos derrama isso, para que eu possa ser o melhor marido, para que eu possa ser o melhor pai, para que você possa ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor filho, o melhor cidadão, a melhor cidadã, só com a graça de Deus. Não há como ser diferente. Só com a graça de Deus. É preciso que nós entendamos que para ser um profissional no coração de Deus, só pela graça. Só pela graça. Para ser um marido conforme o coração de Deus, só pela graça. Para ser esposa conforme o coração de Deus, só pela graça. Para ser filhos conforme o coração de Deus, só pela graça. Para ser um profissional, quer empresário ou quer um funcionário, só pela graça. Para ser um membro da igreja, conforme está no coração de Deus, só pela graça. Eu preciso buscar a graça todos os dias. Quando eu não oro buscando isso de Deus, eu estou dizendo a Deus que eu posso me virar sozinho. E quando eu digo que eu posso me virar sozinho, eu saio da graça, e aí eu entro numa palavra que normalmente as pessoas usam como um palavrão: desgraçado. Esse palavrão que é um desgraçado nada mais é do que fora da graça. Desgraçado, fora da graça. Meu irmão, minha irmã, que você nunca queira ficar fora da graça, que você nunca queira viver um minuto sequer fora da graça. E para que você viva na graça, você tem que estar em comunhão com Deus. Oração, palavra e vida com Deus. Não ouse, meu irmão, minha irmã, viver a sua vida fora da graça.
Você deseja mais de Cristo? Viva na graça. Viva na graça. E você será contemplado, abastecido. Você será fortalecido com a graça de Deus. Os milagres de Deus só chegam em nossas vidas pela graça. Eu não mereço, nem você não merece, nem nós merecemos nada. Nós viemos aqui à frente, oramos, buscamos ao Senhor, temos convicção que Ele já nos dá. Não porque nós tenhamos mérito, nem porque nós merecemos, tão somente porque nós cremos na graça. Esse amor de Deus que é derramado na minha vida e na tua vida, sem que eu mereça, sem que você mereça, mas Ele é derramado. E porque eu sei que é, então eu já vivo isso, já agradeço isso. Mas eu preciso ser renovado a cada manhã. Acorda cedo, antes de botar teu pezinho no chão, ora a Deus pedindo graça. Que a sua graça, meu Deus, inunda a minha vida, a minha casa, minha família, meu trabalho. Que a sua graça me acompanhe ao longo do dia, para que através dessa graça eu seja protegido contra todo o infortúnio que o mundo tem para a vida de todo ser humano. Graça é que nós todos temos que buscar com um coração ardente, com um coração de fé, com um coração insistente. Graça, porque é pela graça que nós vamos viver aqui nessa terra, vitoriosos e vivendo em vitória. Que Deus possa estar colocando no teu coração, meu irmão, minha irmã, o desejo intenso pela graça, intenso, porque a graça, repito, é o maior amor que há no universo todo. No universo todo. Eu já comecei a ler ali aquele livro que ganhei do presente do pastor Hélio. Eu comentei aquele ano passado, já comprei e deu de presente. Eu já comecei a ler. E ele fala realmente de coisas incríveis assim, esse universo incrível. Aonde está esse universo? Quem é dono desse universo? Como é que esse universo apareceu? Da onde apareceu? Até onde ele chega? Por que ele existe? Por que eu existo? Não te pergunto, já até falei isso no ano passado. E é assim, é isso mesmo. Mas eu quero te dizer que aquele que criou tudo, aquele que é dono de tudo, aquele que é dono do passado, do presente e do futuro, aquele que sabe exatamente o que vai acontecer com você daqui a uma hora, qual de nós aqui pode determinar o que vai acontecer daqui a uma hora? Quem pode dizer? Aí tem uma suposição, né? Daqui a uma hora vamos estar na nossa casa, vamos nos preparando para deitar, daqui a uma hora, a gente pode supor isso. Supor isso. Essa semana eu ouvi 5 pessoas dizerem que pessoas do seu relacionamento morreram de H1N1. Vejam, deve ter mais, porque só eu ouvi 5 pessoas que morreram de H1N1. Nós temos que tomar cuidado. Aliás, vale aqui a orientação: tome cuidado. Não pense que não está acontecendo, está acontecendo. Tome os cuidados de higiene, álcool na mão. Se tiver sintomas, está complicando, vá ao médico. Porque as pessoas que faleceram é porque demoraram para ir ao médico. E quando chegaram lá, não deu mais tempo. E pessoas com cultura, com conhecimento mais. Um gripinho aqui, é um resfriado qualquer. Cuidado, cuidado. Porque isso continua solapando o vírus na vida. Mas eu creio no meu Senhor. Eu deito e a graça me acompanha. Acordo e a graça me acompanha. Eu acredito nisso, eu vivo isso. Espero que você viva também, crendo que Deus é contigo. E se Deus é contigo, quem será contra você? Deus tem prometido vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas creia nessa maravilhosa proteção e acompanhamento de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Como viver então em segurança plena e absoluta? Só na graça. É isso que Paulo nos ensina, São Cristo. E nós devemos buscar na graça de Deus. Eu vou orar por você nesse momento, meu irmão, minha irmã. E quero que você entregue a tua vida na mão do Senhor. Eu sei que talvez todos nós aqui já entregamos em algum momento a nossa vida para Jesus. Para viver nessa graça, eu preciso ser do Senhor Jesus. Sem ser do Senhor Jesus, não tem como viver na graça. Não tem como você beneficiar dessa graça. Tem que se entregar para Jesus. Tem que ter um momento que você diz: eu sou de Jesus. Mas é também necessário que nós possamos fazer isso a cada manhã, a cada momento e aqui agora. Dizer: Senhor Jesus, eu creio na tua graça, e essa graça eu sei que eu sou imerecedor, mas eu sei que a tua palavra me dá a tua graça. Eu quero a tua graça na minha vida, quero a plenitude do Senhor na minha vida, para que eu possa viver
liberto, viver em vitória. Então olhe agora a Deus, coloque no seu coração agora, diante de Deus, que a sua vida precisa da graça de Deus. E que esse poder maravilhoso que atinge todo o universo, mas está sendo colocado em toda a sua vida agora, para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque o homem sem Deus é como uma pequena folha lançada ao mar, lançada ao vento, que não sabe nem para onde vai, nem para onde vai chegar. Não tem porto, não tem nada. Mas o que é um homem regenerado, sem a graça? É um liberto, que decide viver escravizado. É um liberto, que não sabe para onde deve buscar a sua força. Nós temos que ser um homem e uma mulher regenerados, mas agraciados, vivendo na graça, confiando no Senhor, confiando na providência de Deus, confiando na obra, não somente redentora, mas protetora de Deus na nossa vida. Um homem ou uma mulher agraciado é alguém seguro, é alguém que vive, é alguém que se alegra no Senhor. Vamos então orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, e nesta hora, neste momento, trouxe a cada um de nós um entendimento da necessidade imperativa de vivermos na graça. Confiarmos no Senhor, é confiar que a sua graça nos inunda todos os dias da nossa vida. Mas é necessário que nós procuremos viver nessa graça, busquemos essa graça em oração, em contrição, derramados diante do Senhor, confiando no Senhor, esperançosos no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós. Venha agora, Pai, tocar no coração de cada um que está presente, regenerando aquele que precisa ser regenerado, restaurando aquele que tem que ser restaurado, mas trazendo de novo, Pai, a alegria do Senhor no coração de cada um. E essa alegria do Senhor é essa graça maravilhosa, que uma vez derramada, nos supre, nos fortalece, nos direciona, nos equipa, para que possamos viver em família, em sociedade, seres que confiam no Senhor, sabedores que somos que nós não estamos aqui nessa terra abandonados, não estamos aqui por casuísmo, mas estamos aqui pelo poder maravilhoso que é na graça do Senhor. É pela tua graça que vivemos, é pela tua graça que continuamos caminhando, é pela tua graça que temos força para lutar, é pela tua graça que temos a tua visão, é pela tua graça que nós temos, ó Pai, entendimento, é pela tua graça que nós temos ousadia para falar da tua palavra, é pela tua graça, infinita graça, que nós estamos aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, que essa graça infinita esteja sendo derramada sobre o coração de cada um aqui essa noite, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, amém. Amém, meus amados, amém, louvado seja o Senhor. E essa semana, queridos, nós fomos bastante bombardeados pela situação do noticiário a respeito de coisas atrozes, terríveis, onde provavelmente um menino de 13 anos, você deve ter acompanhado isso, tirou a vida de toda a sua família e por fim a própria vida. Nós queremos nessa noite que o Espírito Santo fale no nosso coração, entendendo realmente o que a palavra de Deus tem para mim e para você essa noite. Eu citei esse exemplo atroz, terrível, porque que nós vamos conversar hoje é um tema muito mais importante para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida familiar, para a nossa vida cristã, que é o tamanho do problema que há no coração do homem, mas o tamanho da bênção que há no coração de Deus pela graça que derramou sobre nós. Essas duas coisas parecem colidir de maneira violenta como uma grande bomba atômica. A tremenda da corrupção que há no coração do ser humano, e a tremenda, maravilhosa, imensurável, totalmente incomparável graça de Deus. Graça de Deus. Abaixe sua cabeça um pouquinho,
Vamos continuar orando ao Senhor, pedindo a Deus que possa estar trabalhando no meu coração, no seu coração. Nós queremos estender aqui já nosso abraço fraterno às pessoas que estarão nos vendo, estão nos vendo pela internet, e todos quantos também estão aqui conosco. E eu tenho a certeza que você poderá levar essa palavra para outras pessoas que não estão aqui com a gente nessa noite. Ore ao Senhor, peça ao Todo-Poderoso Deus que possa estar entrando em nosso coração e operando em nossas vidas para entender essa complexidade que é o coração do homem. Coração, teu coração, teus sentimentos, tua alma, que é o que nós queremos que o Espírito Santo essa noite venha a desnudar, venha a trazer à tona a nossa alma, nossos sentimentos, nosso pensamento. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, nós estamos reunidos aqui nesse culto de adoração ao Senhor, culto exclusivo ao Senhor, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Te adoramos com a nossa mente, com o nosso corpo, com nossas emoções, te louvamos, Pai, com nossos cânticos, te buscamos em oração, já te agradecemos pelas bênçãos derramadas. Mas também agora, Pai, nós precisamos do Senhor para que esta tua palavra possa encontrar corações abertos, corações que estejam preparados, como uma terra sedenta, uma terra que recebe a água e a recebe de maneira plena. Que nós possamos ser pessoas nesta noite, prontas a ser tocadas pelo poder do teu Espírito Santo. Que nós não fiquemos alheios, Pai, que se houver qualquer um de nós que nessa hora está com pensamentos, que está com sentimentos que não são para receber tua palavra, Espírito Santo de Deus toca nesse coração, de maneira que nós possamos ser tratados, trabalhados, instruídos, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos entregamos todos em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, não nos deixe cair em tentação, mas esteja nos preparando para esse momento precioso e a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados queridos, eu comecei falando dessa situação que é exatamente para mexer com cada um de vocês. Sem dúvida, foi um episódio terrível, absurdo, extraordinariamente sem nexo. Como pode uma pessoa, um menino que muito provavelmente amado, cuidado, vem e faz algo assim, solapa, retira a vida dos seus pais, sua avó, sua tia, e depois a sua própria vida? O que tem no coração do ser humano para agir com essa intensidade de maldade e de violência? Da onde vem isso? Por que aflora isso? Será que isso, esse mal, essa malignidade, neste porte, evidentemente, é algo da exceção da raça humana? Louvado seja o Senhor por isso. Mas a maldade, atos malignos, será que isso é algo de alguns? Será que só poucas pessoas pensam, sentem, agem com o coração maldoso? Essa semana, até por conta desses episódios, teve uma entrevista de um psicólogo renomado americano, o nome dele é Philip Zimbardo, um homem que tem uma experiência larga na vivência com os problemas do sentimento humano, da alma do ser humano. E ele fez uma pesquisa interessante lá nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford. E ele juntou alguns alunos e ele colocou alguns alunos como que vivendo numa prisão. Eles idealizaram uma prisão dentro da universidade e colocaram algumas pessoas, alguns alunos, como prisioneiros. E colocou outros alunos como os carcereiros, aqueles que teriam que acompanhar os presos. E ele passou por 15 dias a monitorar as reações dos dois grupos. O grupo que estava preso, que tipo de reação ele emitia, como eles conviviam, e também a reação daqueles que estavam como cuidadores. E ele disse que no meio da experiência ele cortou a experiência, ele parou a experiência.
porque ele disse que nem ele próprio estava preparado para enfrentar aquelas reações que os alunos estavam apresentando. Aqueles que eram cuidadores se transformaram em pessoas algozes, pessoas duras, pessoas que lidavam com aquelas pessoas sem senso de humanidade. E os que estavam sob o efeito desses outros viraram rancorosos, amargos, difíceis de lidar. E ele diz que ele próprio não se conheceu, porque ele estava ali como que o diretor daquela prisão. E ele disse que ele não entendeu bem aquilo que estava acontecendo e preferiu parar com a experiência. Eu próprio já tive uma experiência também, algo parecido, lá no meu tempo de trabalho, quando eu trabalhava numa empresa. Como eu era dirigente de vendas, queríamos treinar os nossos homens de vendas. Então, o Flávio sabe bem disso, trabalha na área de supermercado. Então nós idealizamos um tempo de treinamento. E colocamos alguns vendedores, sendo vendedores, e alguns daqueles homens que eram vendedores como compradores. E aí fizemos a experiência. E foi chocante, porque aqueles que eram então compradores, na verdade eles eram vendedores, mas naquele momento eles foram levados à categoria de compradores. E sabe qual foi a reação deles? A reação deles todos foi reação de compradores duros, difíceis, compradores que destratavam os vendedores, compradores que tinham um relacionamento com aqueles vendedores de alta dificuldade. Imediatamente, aqueles homens que queriam ser tratados com respeito pelos compradores, se transformaram enquanto compradores, naquela experiência, em homens de dificílimo trato. Por que o ser humano, num dado momento ele é uma coisa, em outro momento ele já é outra? Por que mediante pressões violentas, assim, as pessoas podem tomar atitudes, ter comportamentos absolutamente anormais? Por quê? O que leva uma pessoa aparentemente normal, como esse menino, na vida normal, fazer o que fez? Se nós voltarmos a memória um pouco, as muitas outras coisas que temos visto no noticiário, é estarrecedor. Como é que pode alguém fazer isso? Como é que pode um ser humano se achegar a uma mãe jovem, como é o caso também dessa semana, se infiltra na família, se dizendo ser uma pessoa de uma ONG, com o único propósito de roubar aquela criança, da mãe, roubar a criança, para fins exclusivamente materiais? Não pode. O que está no coração do ser humano para agir dessa forma? Será que essas atitudes são absolutamente exceções no meio da sociedade? Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos auxiliar com a palavra do Senhor. Nós vamos ver alguns versículos. Romanos 1. Primeiro vamos começar a leitura no versículo 18 e vamos até o 21. Depois vamos do 28 ao 31 e vamos ver o que a palavra tem a nos dizer então aqui. Capítulo 1, 18 a 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Agora, a partir do 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes,
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora vamos ver capítulo 2, a partir do 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E nós vamos ver aqui agora o 25. Do capítulo 3. Diz assim: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos, nós vamos ver que Paulo vai nos falando a respeito dessas questões, mostrando claramente a respeito da situação de homens, pessoas, seres humanos, que não têm Deus, não reconhecem Deus. O homem sem Deus, nós vamos ver hoje. O homem regenerado, um Deus mais regenerado, mas um pecador em conflito, nós vamos ver isso hoje. E também um homem vivendo pela graça, que é esse regenerado, mas totalmente amparado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Meus queridos, o primeiro grupo que nós vamos ver, a explicação de Freud nos diz claramente o que acontece. O homem sem Deus, o homem que não reconhece Deus, até sabe da existência de Deus, até sabe que existe Deus, mas ele não reconhece para a sua vida, não o tem como seu Deus. Então Freud diz assim, que o mal está na natureza humana, e todos, sem exceção, carrega um componente que incita a maldade. Isso é Freud dizendo, que todo ser humano já tem dentro dele um componente de maldade, um componente que leva o ser humano a praticar atos dessa envergadura. Esse próprio Philip Zimbardo diz o seguinte: submetido à pressão, muito pouca gente é capaz de resistir e se manter no aspecto do bem. Ou seja, sob pressão, a pessoa tem uma tendência natural de praticar o mal, de viver o mal. Mas estamos aqui falando primeiramente de um ser humano que sabe da existência de Deus, ou o aceita ou não, e que vive sob essa condição. O texto que nós lemos é forte. Ele diz que esses homens, essas pessoas, eles vão viver com uma situação absolutamente sem controle. Vejam lá no capítulo 28, versículo 28 do capítulo 1. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus se entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade e por aí afora. O ser humano, quando ele vive sem Deus, ele não crê em Deus, ele tem uma natureza que já é totalmente voltada para o mal, vivendo esse mal. Não vamos dizer que toda pessoa que não vive com Deus ou não tenha Deus seja uma pessoa maligna em todos os seus atos. Isso não é verdade. Mas o que esses pesquisadores chegaram à conclusão que o ser humano, quando não tem Deus, ele é como uma bomba para explodir a qualquer momento. É uma pessoa que pode causar dano, e dano terrível, para aquelas pessoas que estão ao seu redor ou para si próprio. Então a primeira grande questão que nós entendemos aqui, que o homem sem Deus, ele é um pecador inveterado, e é uma pessoa que vive na prática do mal. Ele pode até não perceber, não entender isso, mas ele vive na prática do mal. Diante dessas questões que vimos acontecendo, a grande possibilidade de uma pessoa sem Deus viver no mal e praticar o mal é enorme, é enorme. Mas o segundo grupo que nós queremos tratar aqui nessa noite é o homem regenerado. Quem é o homem regenerado? O homem regenerado é aquele que aceitou Jesus.
aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, passou a ter uma nova vida, passou a ter uma nova natureza. Então, a princípio, a gente pensaria que essa pessoa estaria liberta do mal, até porque a palavra diz que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é liberto. Só que o que nós vemos na prática da nossa existencialidade é algo que está um pouco distante do que nós chamamos de plena liberdade. O que é isso? Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isto faço. O que ele está dizendo? E ele faz um clamor tremendo. Ele diz assim: ó desventurado homem que sou, ó desventurado homem que sou. Ele clama a Deus em alta voz, para dizer a Deus, de uma maneira enfática, dizendo assim: desventurado homem que sou. Ou seja, homem que precisa de toda a assistência de Deus. Ele está dizendo isso. E quando nós estivemos observando esse texto e avaliando essa questão, eu pude me enxergar. E quando eu me enxerguei, eu pude entender com clareza o que esta frase tremenda de Paulo, ó desventurado homem que sou. Veja que é um homem resgatado, veja que é um homem que já recebeu do Senhor a nova natureza, a nova vida. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Saulo, antes de receber Jesus, era um homem como esse que nós citamos no primeiro grupo. Ele perseguia a igreja, ele é um homem que perseguia as pessoas. A Bíblia não diz claramente se ele assassinou pessoas, mas diz que muitas pessoas, por conta da autoridade dele, pela perseguição dele, eram jogadas nas prisões, separados dos seus lares, das suas casas. E ele estava nesse grupo, primeiro grupo, o grupo que pensava ter Deus, mas na verdade conflitava com Deus. E ele agia dentro de valores que ele achava que eram corretos, mas que estava gerando morte para as pessoas que estavam ao seu lado. Muitas pessoas que agem pelo mal e com o mal nem têm dimensão muito clara do que está fazendo, mas sabem que não é certo. Paulo recebe a nova natureza, recebe Jesus como Senhor e Salvador, passa a ter uma nova conduta de vida, passa a ter um novo procedimento de vida. Mas com essa afirmação, o que ele quer dizer? O que ele diz quando ele diz assim: desventurado homem que sou? Até quando eu vou ficar preso nesta carne, nesse corpo? Porque eu percebo que há uma luta terrível, titânica dentro de mim. O que eu quero fazer certo eu não faço, e o que eu não quero fazer certo, faço errado, e aquilo que eu não quero fazer de errado, faço. Como é que eu lido com isso? Há uma força na minha carne, nos meus membros, e membros aqui não tem a ver com braços e pernas, tem a ver com a alma dele, a alma. Ele já tem consciência daquilo que ele não deve nem ser e nem fazer, mas ele se vê vivendo isso. Nós temos uma faculdade maravilhosa, que é a nossa mente. A nossa mente. E nós temos que diferenciar pensamento de imaginação. Qual a diferença que há entre pensamento e imaginação? Pensamento é aquilo que você constrói. Você constrói. E vamos aqui colocar do lado construtivo, do lado bom. Pensamento. Imaginação. Bom, você pode imaginar qualquer coisa. Mas o que Paulo está dizendo aqui, chamando a atenção, é que ele tinha imaginações que ele não queria imaginar. Ele tinha, o que é imaginação? É você colocar em sua mente algo que você traz do que não há, do que não tem, para a tua mente, como se houvesse, como se fosse. Isso é imaginação. E ele está dizendo que a minha imaginação imagina coisas vãs. Eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu já vivo pelo Senhor, a minha vida é do Senhor, eu ando com o Senhor, mas eu não me liberto plenamente dessa imaginação. E veja que é ele próprio que diz assim: se você crê em Cristo, você vai ser liberto. Mas esse mesmo Paulo diz que ele luta com essas imaginações da sua mente. No primeiro grupo, nós temos aquele ser humano, aquele homem, e homem aqui é gênero, não é sexo, ser humano, vivendo uma vida absolutamente conflitante com Deus, conflitando com Deus, não o aceita como Deus,
não aceita os seus princípios de vida. E é isso que nós temos aqui. Vive no erro e do erro para o erro. O segundo grupo é o grupo daquele que aceita Jesus, que agora é um crente em Cristo, agora tem uma vida pautada pela palavra, e ao invés de ele ter agora um conflito com Deus, ele tem um conflito com ele mesmo. Ao invés de conflitar com Deus, conflita consigo mesmo, com a sua alma, porque ele já entende a palavra, e ele tem ânsia pela palavra, ele busca a palavra, e cada vez que ele busca mais essa palavra, ele mais se enche dela. Mas quanto mais ele conhece a palavra, mais ele percebe o vil ser humano que é. O ser humano que precisaria desesperadamente de algo mais. Algo mais. Por isso que ele grita, ele clama. Há uma força que impele esse homem para a prática do pecado. Uma força. Ele conhece o pecado, ele sabe que não está certo, mas há uma força que o impele para o pecado. Ele não quer, ele detesta o pecado, mas ele vê aquilo crescer dentro dele, e aquilo viver dentro dele. E quando eu andava por esses caminhos da palavra do Senhor, eu pude ver alguns renomados homens de Deus, que a priori deveriam ser colocados numa condição, na categoria de homens santos de fato. E esses homens dizendo o seguinte, alguns deles já no final da sua vida, ele dizia, um dos maiores pregadores, Spurgeon, chamado o pregador dos pregadores, ele dizia o seguinte, que a vida dele, ao final da vida, era perceber que quanto mais ele pregava, quanto mais ele conhecia, mais ele percebia quão vil ele era. Como nós todos vivemos impregnados dessa luta de perceber que a minha vida não deveria ser como é. Eu quero ser alguém que lê mais a palavra, eu quero ser alguém que ore mais, mas quando eu estou começando a ler a palavra, para que essa palavra fale no meu coração, aparecem coisas para me distrair, coisas que eu tomo prioridades na vida, que são mais importantes do que estar com o Senhor. Quando eu estou orando, a minha mente vai ler. Eu quero orar, quero fixar-me na oração, quero estar em comunhão com Deus, mas a minha mente vai embora, começa a pensar em outras coisas. Aí eu tenho que pegar minha mente e trazer minha mente de volta cativa aqui. Aí eu ponho minha mente cativa. E a hora que a minha mente está cativa na oração, na comunhão com Deus, daqui a pouquinho minha mente já vai embora de novo. Meu coração é um coração que quer viver conformidade da palavra do Senhor. Meu coração quer viver conforme os ditames da vontade de Deus. Mas quando eu me vejo, eu já estou vivendo em outras circunstâncias, dando tempo na minha vida para outras coisas, que poderiam ficar em segundo e terceiro plano. Ou até mesmo essas imaginações, que é de novo a imaginação, é você colocar na sua mente algo que a priori você não deveria nem pensar, mas fica lá, faz parte do seu interior, do seu coração. É isso que Paulo fala, que ele não quer pensar, não quer viver isso, no entanto ele vive. O homem regenerado é aquele que tem consciência do pecado, todavia sabe da dificuldade que é dele viver sem pecado. Tem consciência do pecado, mas sabe da grande dificuldade de viver sem pecado. Esse é o homem regenerado, todavia é um pecador, e um pecador que carece desesperadamente de passar para o terceiro grupo, viver o terceiro grupo. E Paulo é o que nos explica a respeito desse terceiro grupo, quando ele diz que ele orou a Deus, pediu a Deus que o tirasse de uma luta interior, de algo que ele estava passando. Ele não explica bem o que é, mas ele diz que ele pediu a Deus que Deus o libertasse, que Deus desse a ele o livramento daquilo. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que é graça, querido? Graça é Jesus pleno, completo na minha vida e na tua vida. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Graça é aquilo que é o maior amor do universo, o maior poder do universo, derramado sobre um ser
que a priori deveria estar sendo acorrentado, aprisionado, lançado no inferno. Mas apesar de ser o merecedor dessa condição, a graça maravilhosa vem até você e te supre de força, te supre de energia, te supre de condições para que você realmente possa ser um vencedor em Cristo. Graça de Deus. Há uma história interessante de um homem chamado John Newton. John Newton foi o que escreveu uma das músicas mais lindas, Graça, Infinita Graça. Os americanos cantam muito essa melodia. E esse homem era. E ele disse mesmo que a graça o atingiu de maneira impressionante. Ele era capitão de um navio negreiro. Ele ia até a África, pegava aquelas pessoas, homens, mulheres, lançava no porão do navio e trazia para a América. E as condições de você atravessar o Atlântico todo em navios à vela, imagina o tempo e a forma. Navios que absolutamente sem a menor condição de higiene, de dar o mínimo possível de qualidade de vida. Esses homens e as mulheres eram acorrentados todos juntos no porão, e ali eles vinham naquela viagem. E ali eram cometidos de todo tipo de enfermidade. E não tinha a menor condição de atender a qualquer um deles. Quando eles ficavam muito doentes, eram lançados no mar. E esse homem, dado o momento da viagem, de uma das viagens, uma grande tempestade, ele ora a Deus e pede livramento. E quando ele pede livramento, ele é tomado pelo poder do Espírito Santo. E ele vê que ele estava aprisionado no meio daquela tempestade. E ele começa a pensar naquelas vidas que estão embaixo. E quando ele termina a viagem, ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador. E se transforma num pastor. E ele começa a pastorear vidas. E no final da vida ele fala isso. Que ele não merecia graça. Nem pelo tempo que ele era capitão do navio negreiro, nem pelo tempo que ele foi pastor. Porque o pecado o acompanhava, o assediava constantemente. E ele só estava ali pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu sei que só eu aqui nessa igreja vivo essa luta. Só eu aqui vivo essa luta. Por isso que eu, quando preguei isso aqui, eu estava estudando isso aqui, eu falei, misericórdia, Senhor, eu preciso do Senhor, desesperadamente. Eu entendo e percebo que para mim e para você só há uma porta. Essa porta chama-se Jesus Cristo, graça. Para podermos vencer a nossa própria inclinação ao pecado, ao erro. Agora, pois, diz Paulo, lá em 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A grande convicção e certeza é que, apesar de viver como eu vivo, como um pecador regenerado, eu sei que a graça de Deus, a infinita graça, é o que me dá força, sustento para continuar vivendo e podendo continuar vencendo a minha própria natureza. Deus nos deu esta maravilhosa bênção que chama-se graça, para que você possa orar a cada manhã e dizer, pela tua infinita graça que se renova cada manhã da minha vida, eu vou continuar vivendo e podendo superar cada uma dessas dificuldades que eu tenho para enfrentar, comigo mesmo, com a minha alma, com a minha existência. A graça, meu irmão, é aquilo que pode nos dar a vida, a graça de Deus. E essa graça se manifestou de maneira maravilhosa na cruz. Primeiramente para que possamos ser regenerados, possamos receber essa vida de Cristo e sermos restaurados pleno e completamente, mas também muito mais para que nós possamos continuar vivendo dia após dia, vencendo e sendo vencedor. A única possibilidade de você vencer a sua natureza é pela graça de Deus, pela graça. E esse psicólogo diz que todos os seres humanos têm dentro de si essa malignidade. E quando nós entendemos isso de maneira mais profunda, percebemos que isso é verdade, sim, está dentro da gente. Eu não quero pensar, mais penso. Eu não quero imaginar, mais imagino. Eu não quero viver pensando nisso, mas penso. A malignidade está dentro de nós.
Agora, como é que isso é colocado numa prisão? Através da graça. O amor insondável de Deus, o amor imensurável de Deus, vem até nós e nos supre de força, poder e condições de sermos vencedores. Porque para cada pecado que nós praticamos, abrimos um grande flanco de autoridade das trevas sobre a nossa vida. Então é imperativo que nós possamos tomar as decisões a cada momento da nossa vida em direção do Senhor, pedindo que a graça me fortaleça, que a graça de Deus possa estar me dando condições para continuar vencendo e vencendo. Porque se não for pela graça, nós como redimidos, libertos em Cristo, nos tornaremos de novo escravos. Voltaremos à condição muito semelhante àquela de quem não tem Cristo, àquela de quem não tem Deus. Somos regenerados, temos o Espírito Santo, somos filhos de Deus, todavia, pela nossa natureza, passamos a decidir viver como se sem Deus tivéssemos. Essa é a loucura do ser humano. Essa é um dos maiores absurdos que nós cristãos podemos viver. Somos libertos, somos livres. E apesar de libertos e livres, tomamos a decisão de viver como escravos. E como é que fazemos isso? Quando ignoramos a nossa natureza, quando ignoramos a graça e queremos viver pela nossa própria condição de existencialidade. Só há uma forma, queridos, de sermos vencedores, como Paulo mesmo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele está dizendo: eu só vivo pela graça. Se há uma forma de viver, é graça. E o que é graça? É o poder de Deus derramado sobre a minha vida, sem que eu mereça absolutamente nada. É esse amor maravilhoso de Deus que vem sobre a minha vida e me abastece, me fortalece, me direciona, me exorta, me põe no caminho da verdade. Essa noite, meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo desafiados aqui a encontrar o próprio eu. E quando eu olho para o meu eu não gosto, porque eu me envergonho do meu eu. Mas quando eu olho para o meu eu e me envergonho do meu eu, também vejo a maravilhosa graça de Jesus, que morreu na cruz por minha vida, derramou o seu sangue por minha vida e deixou o seu Espírito para, estando dentro de mim, possa, através da minha própria alma, falar comigo e gerar em mim vida, força, poder, para superar e vencer essa minha natureza que é tendenciosa ao mal. Só há uma forma, meus amados irmãos, de nós sermos vitoriosos nesta terra: é quando eu entrego a minha vida para Jesus. E a hora que eu